Fala, torcida alvinegra, mais informação de nosso Botafogo, mais novidades. E pessoal, você que tá chegando agora acha que é mentira, cara, não é, tá? Eu vou explicar aqui pra vocês toda a situação que você viu na capa aí, Júnior Santos, Cuiabano, jogadores aí de nível mundial europeu. Vocês vão entender tudo nesse vídeo, tá? Então, por favor, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe, né? E assim que acabar a matéria eu volto com vocês. Mas primeiramente é bom citar que muita gente chega com desconfiança dessas capas, dessas thumbnails, desses títulos, justamente por ter muitos canais que publicam mentiras, né, galera? Então, assim, eu até entendo vocês, mas não se preocupem, porque eu não trabalho com mentiras. Então, aqui o conteúdo é 100% verídico, tá? Então, eu já volto com vocês assim que acabar a matéria. E ó, o carrinho de John Textor. Tá ficando cheio o carrinho do homem. Além dessa galera aí, que a gente já mostrou ontem, que tá no carrinho, agora o Botafogo também tá de olho no atacante Arthur Cabral, ele é do Benfica. Começou no Ceará, passou pelo Palmeiras, lembra dele? Botafogo já chegou à Inglaterra. Direto do Nilton Santos para falar pra gente. Já tem 2 nomes confirmados no Botafogo com a apresentação. E Igor Dorileu vai contar pra gente quem. Eu sei que um tem o nome de um belo personagem, se eu não me engano era do Chico Anísio, que era o Pantaleão. Muito boa. Boa tarde, Igor Dorilov. Isso foi tema por aqui, GV. Boa tarde para você, boa tarde, Fernandão, Flávio, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Pois é, a gente está direto da sala de imprensa do estádio Nilton Santos, num dia de apresentações por aqui, dos 2 primeiros reforços do Botafogo nessa janela. Terminou ainda agora a primeira apresentação do zagueiro Caio Pantaleão, de 29 anos, que estava no Krasnodar da Rússia. Ele está retornando ao Brasil depois de 8 temporadas no exterior. Por aqui foi revelado na Ferroviária e assinou um contrato válido por 3 anos. E olha, ele já vinha sendo tentado pelo clube, conversando com o Botafogo desde 2022 e falou sobre isso durante a entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. Faz 2 anos que a gente está nessa busca aí para mim poder vir para cá. Para mim, é claro, sempre bom estar jogando no meu país. E então eu falei com meus agentes e, como que eu posso dizer, a gente veio conversando para eu poder estar aqui e apresentar o Botafogo. Estou preparado e vou ficar à disposição aí da equipe, da comissão para poder servir o Botafogo. E já quem vai chegar por aqui, GV, é o Álvaro Montoro, meia argentino de 18 anos, que está sendo comprado junto ao Vélez Sarsfield da Argentina por 9 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. É tratado como uma joia no futebol argentino. Muita gente compara o estilo de jogo, inclusive, dele ao do Thiago Almada, que fez muito sucesso por aqui. E a gente vai poder ouvir as primeiras palavras, então, do Álvaro Montoro, meia de 18 anos, que chega para reforçar esse Botafogo para o restante da temporada. Além desses 2 nomes já confirmados, a gente sabe que o Botafogo está muito perto de outras 2 contratações. Uma delas está bem perto mesmo, que é a do atacante Joaquim Correa, de 30 anos, que estava na Inter de Milão. O contrato dele com a equipe italiana está chegando ao fim, então ele chegaria sem custos de transferência ao Botafogo. É esperado aqui no Rio de Janeiro, no domingo, para assinar contrato e acertar todas as questões burocráticas. E o outro é o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras. O Botafogo fez uma proposta de cerca de 15 milhões de euros ao Benfica, cerca de 96 milhões de reais. O clube português aceitou essa proposta e agora o Botafogo conversa diretamente com o jogador para acertar questões como tempo de contrato, salário, mas internamente o otimismo é grande para que o Arthur Cabral, se torne o substituto do Igor Jesus, que logo depois da Copa do Mundo de Clubes vai defender o Nottingham Forest da Inglaterra. Volto com você, GV. Muito bem, Dorileu, muito obrigado pelas informações. A gente tem trazido aqui para vocês, naturalmente, semana que vem também, que é a semana da estreia do Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes, os reforços que vão chegar. Tá, galera, vamos começar aqui falando primeiramente, né, do Júnior Santos, que é um assunto aí que eu coloquei até na capa. Já eu parto aqui para outros assuntos, tá? Outros assuntos, na verdade. E, galera, o que aconteceu? O Botafogo fez uma proposta oficial pelo Júnior Santos. E dito isso, o que dá para entender do torcedor? Dá a entender que o Botafogo realmente foi inteligente, tá? Mas que o Botafogo está tentando reverter um caso que ele sabe que errou. No caso ali seria o erro do John Textor em deixar esses rapazes aí, alguns deles sair do Botafogo. Tá? O caso aí como o Gatito, que já foi... o Botafogo estava tentando negociar a volta do Gatito, ou tá, não sei ainda, tá, galera? Vamos ver isso aí. E outra coisa, agora foi o Júnior Santos, como eu falei para vocês. O Júnior Santos, galera, saiu do Botafogo
por mais de 48 milhões de reais, né? Um jogador para a idade dele, né, galera? Pelo histórico de lesões que ele tinha, na verdade. Então assim, ó, aqui, ó, vou só ler aqui para vocês entenderem. O Galo contratou o atacante de 30 anos por 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões de reais na cotação da época. Mas ainda não conseguiu desenvolver o futebol muito dele ainda lá no Galo. Então, o que o Botafogo fez? O Botafogo fez uma proposta oficial baseada nisso, segundo o jornalista aí, Jorge Nicola. Ele fez um empréstimo com opção de compra. E de cara o Botafogo ouviu um não do Atlético Mineiro. Mas o Botafogo vai formalizar outra proposta. Por quê? Porque olha a inteligência do texto agora, né? O Galo não pagou o Botafogo ainda. Cara, é uma coisa, tá? É uma coisa assim que eu vou falar pra vocês. Olha só, de acordo com o jornalista, a insistência do Botafogo se deve ao Atlético Mineiro ainda não ter quitado nenhuma parcela do jogador e já ter pagamentos atrasados. Então o Botafogo provavelmente vendeu ele por aquele valor, o Botafogo vai diminuir aquele abate do jogador e tal, que claro, deve o Botafogo, mas consideravelmente o Botafogo vai pegar o jogador aí de volta com lucro, tá, galera? Então, isso aí, se acontecer, vai ser um negócio muito bom pro Botafogo. O John Textor é muito inteligente, velho. Muito inteligente mesmo. Então, assim, sobre isso eu não tenho o que falar, tá? Se o Botafogo conseguir fechar com ele pra ele voltar, tem jogador que nasceu pra jogar no Botafogo. Vou citar aqui vários deles: Gatito, Pimpão, né, Júnior Santos, nasceu pra jogar no Botafogo, entre outros nomes que vocês sabem aí também, tá? Mas vamos falar aqui agora da cereja do bolo. O Botafogo ainda busca a contratação de Luka Jovic, né, e que ele é um ponta que vem para o Super Mundial. Ele está no Milan, não vai renovar com o Milan, e o Botafogo vai colocar ali uma cláusula lá que ele pode voltar para a Europa sem precisar pagar multa. Então, assim, ele vem para elevar o perfil do Botafogo no Mundial, tá, galera? Por que o Botafogo está tentando ele? Porque é um jogador que já tem rodagem europeia, é um jogador que já tem muita experiência em jogos grandes, né? Então, assim, vem para agregar o Botafogo. Sem falar que o Botafogo já está aí fechando aí com Joaquim Correa, né? Cara, Arthur Cabral do Benfica. Então, assim, galera, o Botafogo tá muito decisivo em trazer reforços de qualidade. E uma coisa que o Botafogo aqui tentou e não conseguiu, vou falar aqui pra vocês logo, tá? Foi o Inestroso do Atlético Nacional. O Botafogo tentou, mas os caras querem meio mundo de dinheiro e só querem liberar no fim do ano. Então, assim, eles estão achando já que já é outra coisa, é outro nível de contratação, tá, galera? Então, assim, as notícias que eu tenho para trazer para vocês hoje, né? Espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal, deixem um like, compartilhem, se inscrevam, porque é necessário, galera, que vocês estejam sempre aqui comentando, deixando like, compartilhando, como eu já falei, né? Curtindo o vídeo, como eu já falei também. Então, assim, dessa forma você ajuda o Botafogo nas mídias sociais a ser mais buscado e também ajuda aqui o canal de mais um botafoguense apaixonado, tá, gente? Então, galera, é mais ou menos isso. Lembrando que o Botafogo também chegou a um acordo com o Benfica, então tá bem encaminhada a contratação do Arthur Cabral, Joaquim Correa, como eu já falei. Então, vão aguardar. Se o Botafogo fazer isso aí, galera, o Botafogo com certeza vai conseguir novamente brigar por títulos importantes em 2025. Seja lá qual for, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Mundial é muito difícil, mas não custa nada sonhar, como os próprios jogadores já falaram, tá? Então esse foi mais um vídeo, espero vocês no próximo. Tamo junto, que Deus abençoe e fui!